Olá, alunos. Vamos agora à aula de número 3 do tópico 6. O tópico 6 tem o título de campo elétrico. Hoje, na aula 3, vamos apresentar resultados referentes a expressões para o campo elétrico produzido por uma carga pontiforme. Esse é o título desta aula. Nós vamos depois mostrar alguns resultados, mas deduzindo estes resultados a partir das leis do eletromagnetismo. Uma carga pontiforme, como o nome indica, é uma carga que se localiza num ponto do espaço. Num ponto do espaço. Sendo, portanto, um conceito idealizado, é claro, né? Mas o que nós queremos chamar a atenção é para o fato de que uma carga elétrica pontiforme, ela é caracterizada, a posição dela, né, é caracterizada por um vetor posição, que podemos chamar de R. Esse é o primeiro conceito que estamos querendo explicar e é fundamental. Neste ponto, nós temos, às vezes utilizamos uma carga Q pontiforme, às vezes também utilizamos Q minúsculo. Posso usar tanto minúsculo quanto maiúsculo. Uma carga que se localiza num ponto cujo vetor posição é R e, consequentemente, podemos dizer que as coordenadas daquele ponto são x, y e z. Então, esse é o primeiro aspecto que estamos querendo chamar a atenção de vocês, né? O campo elétrico, qualquer que seja ele permeia o espaço e podemos nos dar conta da existência dele colocando ali um corpo de prova que vai experimentar a ação de uma força, que é a força elétrica. Para isso, então, vamos assistir a esse pequeno vídeo. Muito bem. Vamos agora escrever expressões para o campo elétrico, começando, claro, com a linguagem vetorial. Aqui nós estamos empregando a linguagem vetorial, né? E utilizando essa notação vetorial, já explicamos isso antes, né? O que significa o seguinte: nós temos aqui um referencial, um dado referencial, né? Temos aqui um sistema de eixos x, y e z, né? E a carga elétrica estamos indicando aqui com a letra Q. Aqui, então, eu tenho uma carga elétrica. E o vetor posição da carga elétrica estamos indicando com a letra R. Vamos apagar isto aqui, né? Muito bem, vamos agora escrever as expressões para o campo elétrico utilizando a linguagem vetorial. Para tal, nós começamos dizendo que num ponto do espaço temos uma carga Q. É claro que eu preciso, para determinar a posição da carga Q, eu preciso ter
à minha disposição um referencial cartesiano, eixos, portanto, x, y e z. Em relação a esse referencial cartesiano, agora podemos indicar o vetor posição que caracteriza a posição desta partícula. Aqui temos duas alternativas, na verdade, né? Em primeiro lugar, né, esse é o caso mais geral, nós vamos indicar aqui a posição desta partícula utilizando o vetor R' agora. Vamos utilizar o vetor R'. E vamos considerar um ponto P no espaço, e esse ponto P no espaço, ele agora vamos caracterizá-lo pelo vetor R. Ora, vamos chamar a atenção agora para o vetor R menos R', que é o vetor tal que, quando somado ao vetor R' me dá o vetor R. Então, este é o vetor R menos R'. Portanto, o campo elétrico, vamos aguardar a demonstração desse resultado. O campo elétrico, neste ponto P, cujo vetor posição é R, ele tem essa expressão aqui. O campo elétrico, agora em linguagem vetorial. O campo elétrico é igual a carga elétrica, que estamos utilizando o Sistema Internacional de Medidas, então o campo elétrico é dado por Q sobre 4πε0, R menos R' dividido por módulo de R menos R' ao cubo. Se, por outro lado, a carga elétrica, agora vamos a uma segunda possibilidade, né? Nesta, a carga elétrica está aqui. A segunda possibilidade é quando eu considero o referencial localizado sobre a carga elétrica. Esta é uma outra possibilidade. Então, se eu tenho um referencial, é um outro referencial, agora em azul, né? Neste referencial em azul, onde a carga elétrica está na origem do referencial, a expressão para o campo elétrico é bem mais simples, é esta aqui, onde agora o R diz respeito à posição do ponto P. Então, neste caso, o R é este vetor aqui, neste caso do referencial azul. Temos, portanto, duas expressões para o campo elétrico. É claro que nós temos interesse nas componentes, né, do campo elétrico. Então, a componente X do campo elétrico, em termos das coordenadas, né, X', Y', Z', onde X', Y', Z' corresponde às coordenadas do ponto onde se localiza a carga elétrica Q, e X, Y e Z são as coordenadas do ponto P. Então, eu escrevo as componentes do campo elétrico sob essa forma. Sempre envolve aqui, né, diferenças de coordenadas. E aqui abaixo eu tenho um módulo de R menos R' ao cubo.
De forma que aqui eu tenho x menos x', aqui eu tenho y menos y', e aqui eu tenho z menos z'. Então eu tenho expressões que são compridas, mas não muito difíceis, né, de serem entendidas, né? Muito bem. Agora, podemos falar das linhas de campo quando eu tenho uma carga pontiforme. Aqui eu tenho uma carga pontiforme. Se a carga for positiva, as linhas de campo são linhas de campo que partem da carga positiva. Aqui eu tenho, então, uma linha de campo. Aqui eu tenho outra linha de campo. Elas são linhas de campo radial. E como a carga é positiva, essas linhas saem do centro de superfícies esféricas, que são as superfícies equipotenciais no caso de uma carga pontiforme. De forma que eu tenho aqui, então, as linhas de campo no caso de uma carga positiva. Se a carga for negativa, essas linhas de campo, no entanto, são invertidas. O sentido delas agora apontam para a posição onde está a carga elétrica. Essa é a diferença de cargas positivas, né, e de cargas negativas. As cargas negativas, as linhas de campo, são tais que terminam em cargas negativas. As superfícies equipotenciais, nos dois casos, né, são superfícies esféricas. E o campo elétrico é sempre perpendicular a essas superfícies esféricas, como a gente vê aqui a partir da figura. Eu estou recomendando aqui um recurso interativo, né, que está neste endereço aqui, é o PhET. Eu gosto muito, porque aqui o estudante pode facilmente determinar o campo elétrico, que é medido em unidades de volt por metro, em função da distância até onde está a carga elétrica. Esse recurso é bastante interessante. Se a carga elétrica estiver na origem do referencial, a gente já chamou a atenção para isso, né? O que faz com que esse referencial seja um referencial até mais interessante, porque neste caso a carga elétrica que está na origem do referencial e este ponto P, né, o ponto P, onde eu observo o campo elétrico, este ponto P tem um vetor posição, que é este vetor R, que está aqui nesta fórmula. As expressões se simplificam, né? Por exemplo, Ex, só para exemplificar, X é igual a Q sobre 4π epsilon 0 vezes X dividido por R, que é a mesma coisa que Q sobre 4π epsilon 0 vezes X, agora dividido por raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2, onde esse ponto P tem coordenadas x, y e z. De forma que, nesse caso, temos a expressão mais simples. A pergunta é
Como justificar esse resultado? Vamos aguardar uma das aulas que aborda a questão da lei de Gauss. Então, vamos justificar isso depois.